Olá, o Punker Podcast desta noite traz o tema As ideias da Escola de Frankfurt para promover a superação da cultura ocidental cristã no Brasil. Um título bastante contundente, mas de fácil assimilação. Não é tão complicado de entender essas ideias, porque a gente está vivendo o que um dia foi ideia, hoje está sendo praticado praticamente na sua integralidade, não só no Brasil, como em todo o mundo ocidental. Max Horkheimer, sociólogo e filósofo marxista de origem alemã, era judeu de origem, filho de um industrial chamado Moses Horkheimer. Foi um dos pais fundadores da Escola de Frankfurt, a qual incorporava toda a moderna teoria crítica da sociedade e que em grande escala se caracterizava como neomarxista, marcado pelos estudos posteriores às teorias originais de Karl Marx e cujo cerne principal era a degradação moral da sociedade, objetivando assim a destruição da democracia capitalista da civilização judaico-cristã ocidental. Horkheimer teve como importante fonte de inspiração o filósofo alemão Schopenhauer, de quem tinha um retrato no escritório. Aproximou-se obliquamente do marxismo no final dos anos de 1930, mas, segundo testemunhos da época, raramente citava os nomes de Marx ou de Lukács em discussões. Apenas com a emergência do nacionalsocialismo, Horkheimer se aproxima de fato de uma perspectiva crítica, criticismo kantiano, e revolucionária, a Revolução Cultural, que o fará escrever, já diretor do Instituto para Pesquisas Sociais, o ensaio manifesto Teoria Tradicional e Teoria Crítica, em 1937. Com uma análise profunda da crise do conhecimento, impondo os limites da percepção e da experiência, como formulação de uma posição metafísica, cujo criticismo julgava ser a única e verdadeira. O tradicionalismo é tratado como sendo uma doutrina para conservar as tradições, onde a verdade religiosa não pode ser descoberta por um indivíduo, mas é absorvida numa transmissão feita por quem recebeu-a de Deus. O hedonismo aponta a voluptuosidade do prazer corporal como bem supremo. O reformismo é a arte de advogar mudanças sociais, políticas ou religiosas, alterando de forma gradual, de modo a fortalecer o status quo adquirido. A dialética aparece na obra como sendo a arte de discutir usando palavras, cabendo ainda ser interpretada como o estado da arte de enganar ou persuadir. A entropia aparece como uma involução humana e a bestialidade é apresentada como sendo uma conduta assemelhada ao animal, irracional e repugnante. O materialismo surge como a pretensão de alcançar o bem-estar e o maior gozo material possível. O pacifismo, conceitualmente, é a sujeição consciente ao mal. Na sequência, expõe o materialismo histórico sendo analisado como doutrina de Karl Marx, segundo a qual os fatos econômicos são a base dos fatos sociais, históricos e éticos, onde a estrutura econômica da sociedade é a base real sobre a qual se eleva a superestrutura jurídica e política,
e a qual correspondem às formas determinadas da consciência social. O modo de vida material condiciona o conjunto de todos os processos da vida social, política e espiritual. Horkheimer, junto com Jürgen Habermas, um sociólogo e filósofo marxista também de origem alemã, Theodor Adorno, também um sociólogo, musicólogo e filósofo marxista, Herbert Marcuse, outro sociólogo e filósofo marxista, e Erich Fromm, um psicanalista, sociólogo e pensador marxista, para citar apenas alguns, criaram a tal Escola de Frankfurt e seu Instituto para a Pesquisa Social, uma instituição que moldou o pensamento cultural do Ocidente como um todo, e da Alemanha em particular na época. De acordo com Horkheimer, a teoria crítica tinha o objetivo de libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizavam, fomentando o existencialismo da precedência existencial humana, com a governança sobre sua essência, base do pensamento ateísta e materialista, onde a definição de realidade torna-se propriedade individual de cada homem e afirmando a total liberdade espiritual, apartando os seres racionais de amarras teológicas da própria fé cristã, negando uma entidade divina superior e difundindo o laicismo. Lembrando que todos os países ditos democráticos são estados laicos. Assim sendo, seu principal objetivo era criar uma plataforma teórica e ideológica para uma revolução cultural. Ato contínuo, esse grupo de filósofos centrou seus esforços especificamente na cultura. É a cultura o que forma os fundamentos que modelam a mentalidade, por meio da ética, dos costumes morais e a visão política das pessoas. Alterando-se a cultura, altera-se a mentalidade e a visão política das pessoas. Para alterar a cultura, é imprescindível controlar a linguagem e as ideias, buscando a superação da cultura baseada na cosmovisão judaico-cristã. Alguns estudos apontam o nível de corrupção da inteligência da sociedade brasileira, onde a intelectualidade, incluindo os jornalistas, professores, historiadores e a classe artística, trabalha de mãos dadas com os políticos marxistas na disputa pelo poder no país. O encontro com a verdade é apresentado como uma quebra da hegemonia do discurso da esquerda brasileira, com domínio principalmente no meio acadêmico e midiático. As redações das revistas, dos periódicos e das notícias televisionadas estão dominadas por pessoas ligadas ao socialismo, onde os profissionais do jornalismo atuam de forma nociva como agentes da corrupção, superando em alcance de danos, inclusive a classe dos políticos e dos empresários. O afastamento gradativo da intelectualidade brasileira da produção qualitativa e consequente aproximação desta com a avareza, que é típica da vida provinciana, faz referência a todos que possuem afinidade e atuam como militantes do esquema de poder globalista da esquerda, e destaca a longa marcha empreendida para o aparelhamento institucional brasileiro, com foco nos órgãos públicos e nas universidades. Para se fazer essa revolução cultural, era imprescindível se infiltrar nos canais institucionais, particularmente na educação, ou melhor, no ensino. Em suma,
A teoria crítica é a politização da lógica, anulando assim qualquer resistência intelectual nos meios acadêmicos em que ela for praticada. Horkheimer declara que a lógica não é independente de conteúdo. Quis dizer assim que um argumento é lógico se ele tem o objetivo de destruir as bases culturais tradicionais, e é ilógico se ele tem o objetivo de defendê-las, condenando dessa maneira qualquer pensador que ouse contrapor suas ideias ou até mesmo raciocine em defender a cultura tradicional. Este, obviamente, é o pilar do politicamente correto e explica por que o debate aberto e sem censura é vituperado como sendo algo subversivo e inflamatório, causando incontrolável histeria por parte dos que praticam este pensamento amoral e ilógico. Os imensuráveis danos advindos da prática rotineira da filosofia politicamente correta conduz o homem a uma paralisia racional quase irreversível e a imersão num irrealismo que úlcera a sua espiritualidade. O politicamente correto despreza e ignora com um histerismo exacerbado o debate aberto, porque o vê como um gerador de discórdias, questionamentos aos ilogismos e dúvidas, algo que estimula a análise crítica e impede uma uniformidade e uma hegemonia cultural. Em suma, o debate aberto e sem censura evita a predominância do chamado pensamento de manada, que é o cerne da Revolução Cultural. Em 1923, Félix Weil, filho de um rico comerciante, mas que se tornara marxista, tomou a iniciativa de reunir na Alemanha Lukács, teórico marxista, filósofo, historiador, literário e revolucionário húngaro, e outros intelectuais da mesma linha ideológica. Lukács foi um dos fundadores da ocidentalização do pensamento de Karl Marx, uma tradição interpretativa que se afastou da ortodoxia marxista ideológica da União Soviética. Ele desenvolveu a teoria da reificação. Para o marxismo, processo inerente às sociedades capitalistas, definido pela sobreposição ou supervalorização da produção em detrimento das relações humanas e sociais, apartando os filhos do convívio com os pais e delegando a educação por procuração ao Estado, podendo ocasionar a perda da subjetividade característica do ser humano, atribuindo uma natureza inanimada e automática, como coisas ou mercadorias, e contribui para a teoria marxista com o desenvolvimento da teoria da consciência de classe. O autor Coutinho, em 2010, ele apontou na primeira semana de trabalho marxista como palco para debates das diferentes tendências dessa linha de pensamento. Esse evento aconteceu logo após o fracasso das várias tentativas revolucionárias marxistas-leninistas ocorridas entre 1921 e 1923, na Estônia, na Polônia, na Alemanha, na Hungria, na Bulgária e no Irã. O sucesso do modelo da Revolução Bolchevista na Rússia não se repetiu na Europa. Lukács já havia reconhecido a causa do fracasso. O movimento socialista não entra na Europa Ocidental em virtude da cultura predominantemente cristã, direcionando os esforços dos intelectuais do marxismo para um objetivo comum, que é a destruição da cultura judaico-cristã.
Depois desse encontro foi criado o Instituto de Pesquisa Social, ainda em 1923, associado à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, inicialmente com o objetivo de promover e discutir diferentes interpretações do marxismo, sem privilégio de uma doutrina em particular, unindo dessa forma a intelectualidade marxista numa tentativa de unificar o pensamento filosófico reinando na Europa do século XX. Uma evolução interpretativa do pensamento marxista para um criticismo não só da sociedade capitalista, ocidental e cristã, mas do próprio marxismo soviético. O primeiro diretor a ser nomeado para o Instituto foi o economista Karl Grunberg, que lhe deu orientação um tanto acadêmica. O segundo diretor indicado foi Pollock, que o sucedeu em 1927, e em 1930 assumiu Horkheimer, o qual abriu caminho para o entendimento do marxismo sob critério cultural, orientando o movimento socialista mundial na busca pela hegemonia cultural, em vez de traduzi-lo em termos apenas econômicos, tendo em vista o fracasso histórico de aplicabilidade dos pensamentos de Karl Marx nas economias dos países do leste europeu durante o início do século XX. A teoria crítica, como a exposição da alteração interpretativa, denominando assim o conjunto de trabalhos e obras dos pensadores e filósofos da Escola de Frankfurt. Nessa teorização se destaca o reconhecimento da relação das ciências empíricas com a filosofia, forjando um elo das ciências sociais com a teoria marxista. A revista de pesquisa social e as obras dos intelectuais de Frankfurt foram os veículos de difusão dessa corrente revolucionária do pensamento. Os membros do Instituto eram, na maioria, marxistas e judeus. Com a subida do nacionalsocialismo ao poder em 1933, tiveram que fugir do país por serem socialistas. Muitos deles se refugiaram nos Estados Unidos e ali o Instituto foi recriado com o apoio da Universidade de Colômbia, no estado de Nova York. A Escola de Frankfurt ganha então uma nova projeção mundial, rompendo as barreiras fronteiriças do continente europeu, que se constituíra numa verdadeira revolução cultural. Baseada na teoria crítica expressa particularmente no desconstrucionismo, emprego da engenharia social para remodelar a cultura ocidental e fomentar a amoralidade, no existencialismo ateu e no pós-modernismo desenvolvidos pelos seus notabilizados filósofos, pensadores e continuadores, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Leo Lothal, Franz Neumann, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, entre outros. Nos Estados Unidos, o contexto europeu da teoria crítica foi alterado no seu foco original pelos pensadores de Frankfurt, fazendo uma adaptação para a sociedade americana ocidentalizada, passando a exercer grande influência ideológica no âmbito docente e discente das universidades norte-americanas. O período posterior à Segunda Guerra Mundial é abordado relatando o retorno do Instituto para a Europa e reorganização em Frankfurt no ano de 1950. No entanto, muitos de seus intelectuais permaneceram nos Estados Unidos. O pensamento, os trabalhos e a militância de alguns deles, como Marcuse, contribuíram para o surgimento da nova esquerda, ou a New Left, naquele país. Uma aliança tácita e rebelde de estudantes radicais socialistas, dissidentes, anarquistas,
Socialistas revolucionários, intelectuais críticos da cultura tradicional, atuavam nos diversos movimentos contestatórios surgidos depois da guerra. O feminismo, ideologia que defendia a igualdade nos aspectos social, político e econômico entre os sexos, e estimula a libertação erótica, fomentando a emancipação econômica e sexual da mulher. Os hippies, movimento hippie, Power Flower, pessoas que, seguidoras do movimento jovem da década de 60 e 70, se recusavam a viver tendo em conta os valores tradicionais de consumo e defendiam o lema paz e amor, afrontando diretamente o estilo de vida de países capitalistas. Direitos civis, facilitação da separação conjugal, tornando-a episódica ou temporária, estímulo à defesa dos direitos humanos e criação de um ambiente de proteção estatal com assistencialismo exacerbado aos delinquentes contemporâneos, alimentando dessa maneira uma vitimização minoritária classicista. Pacifismo, doutrina dos que julgam que as negociações pacíficas resolvem melhor os problemas entre as nações do que as guerras. Faça amor, não faça guerra. É uma frase de Marcuse. Ecologia, ecocentrismo exagerado como meio de barrar o avanço capitalista e o desenvolvimento dos Estados-nações subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde o estabelecimento de leis ambientais rígidas avançam em consonância com áreas de proteção ambientais, áreas quilombolas e áreas de proteção indígena, impedindo a produção agrícola de extensões territoriais consideráveis de países cuja base econômica são justamente as commodities, como é o caso do Brasil. Os contravalores, estimulando a amoralidade social corruptível gerados pela Revolução Cultural, foram assimilados e difundidos por todas as tendências político-ideológicas como expressão da modernidade, como uma atraente e inebriante alcunha de agenda progressista, estabelecendo uma visão moral permissiva, onde o hedonismo tornou-se o centro da pauta marxista, com uma valoração do prazer carnal, erotização juvenil, libertinagem sexual, culto ao corpo ideal e estímulo a uma felicidade pessoal inatingível por conta do desconstrucionismo espiritual das pessoas, e um novo comportamento social informal e amoral, bestializando o ser humano por completo, lutando por pautas como a liberação do consumo recreativo de drogas ilícitas e incentivando o assassinato de vidas embrionárias em sua fase gestacional. Alguns acontecimentos emblemáticos da nova cultura permissiva estabelecida pela Escola de Frankfurt são narrados como foi o Festival de Woodstock, em novembro de 1969, reunindo cerca de 500 mil jovens em um só lugar durante 3 dias de sexo promíscuo, libertino, drogas ilícitas, inebriantes e música frenética, formularam o que passou a ser usado em todo o mundo para atrair de forma sorrateira a mocidade à nova cultura pré-revolucionária de cerne marxista. Em dado momento, no final dos anos 40, o anarquismo, teoria política que afirma ser a sociedade uma instituição independente do poder do Estado, cabendo ainda a conceituação de uma teoria social e política que não aceita a submissão da sociedade aos poderes governamentais ou à autoridade do Estado-nação, sendo um período de mudança política estatal que precede a implantação do regime totalitarista socialista. Associou-se à Revolução Cultural, acrescentando à nova esquerda a sua prática ativista,
e o seu sistema difuso de organizações, aparecimento de organizações não governamentais, as famosas ONGs, que sobrevivem em sua maioria com recursos públicos e militam em sua grande maioria por pautas globalistas, e movimentos alternativos de âmbito mundial, ativismo antissocial e de inconformismo com a moral e costumes tradicionais, o ataque frontal ao conservadorismo, que é uma doutrina que defende a conservação ou a mudança gradual do que, numa sociedade, é considerado tradicional, opondo-se a reformas sociais ou alterações político-econômicas radicais. O clima de rebeldia, então, criado na juventude, acabou por levá-la à desobediência civil e ao confronto, fragilizando a autoridade paternal e criando um ambiente propício à desconstrução familiar. Valendo-se desse clima de revolta, os anarquistas mobilizaram os estudantes e os usaram como massa de manobra. Assim, desencadeou-se uma rebelião estudantil manifestada nos violentos distúrbios de 1968 em Paris contra o governo de Charles de Gaulle, também conhecida como a Revolução da Sorbonne. Houve movimentos também em Washington, em São Francisco, contra a Guerra do Vietnã, na Cidade do México, na cidade de Bonn, na Alemanha, e no Rio de Janeiro. Esses casos episódicos desencadeados em sequência e em várias capitais culminaram com os distúrbios na Tchecoslováquia, na Cortina de Ferro, terminando com a intervenção do exército soviético, episódio também conhecido como Primavera de Praga. A sequência de atuação da Revolução Cultural, conforme relata, foi a difusão por intermédio do proselitismo, empenho continuado para a atração de pessoas que venham a militar pela ideologia marxista, para este caso emblemático, de intelectuais de diferentes tendências de esquerda, buscando uma unificação da militância socialista global. Permeados na mídia, na cátedra, na literatura, nas manifestações artísticas, na música, valorização de produções artísticas sem qualidade e que hipersexualizem o público-alvo dessa desconstrução das artes, associado ao uso de drogas e por uma rede de organismos voluntários, as ONGs e os movimentos sociais. Tornaram-se best-seller Eros e a Civilização, de Marcuse, O Ser e o Nada, de Sartre, e outros livros que muito influenciaram jovens e adultos na época. Realizou-se assim profunda revisão dos valores da cultura ocidental, apresentando sedutora novicultura, caracterizada pelo hedonismo, pela desconstrução da família e pelo laicismo, um verdadeiro neopaganismo. Na década de 1970, com a morte de Adorno e Horkheimer e a saída de Habermas do Instituto, a Revolução Cultural perdeu a impulsão, declinando progressivamente. No entanto, deixou definitivas a modernidade, as palavras de ordem do humanismo libertário, paz, direitos humanos, ecologia, ideologia intermediária ainda muito bem usada pelo ativismo da rede mundial de ONGs, ligadas ao anarquismo e ao progressismo transnacional, e deixou uma força de inibição à prática dos valores ocidentais e à liberdade de expressão com a criação de fórmulas estereotipadas e de conceitos politicamente corretos. A Escola de Frankfurt não se propunha a realizar a revolução proletária, mas remover as resistências culturais da sociedade capitalista e democrática à sua realização.
de certo modo, preparou a imersão do gramscismo que ocorreu na mesma década. A revelação da concepção revolucionária de Antônio Gramsci dá continuidade ao movimento de superação cultural iniciada pelos pensadores de Frankfurt, agora sob impulso da reforma intelectual e moral da sociedade, e a mudança do senso comum burguês como empreendimentos da luta pela hegemonia das classes subalternas.